E aí, tranquilo? Bem, dando continuidade aqui às nossas aulas do Portal Proteus da VPL, né? Hoje nós vamos prosseguir aqui, né, na instalação e configuração do Proteus, né, 12.1.2410, né, que é o onça preta. Na aula anterior a gente viu lá o processo lá da instalação, né, do Proteus. E nessa aula a gente vai ver como configurar, né, o TOTS app server, né, que é o servidor do Proteus. Então a gente vai fazer aquelas configurações dele lá, de alterar o environment, né, que é o ambiente lá. Porque por padrão ele vem com o nome environment, né. E nessa aula a gente vai alterar, né, para o nome. Aí você pode definir, né, um nome que você quiser. E também vamos configurar, né, para a gente acessar o app server, né, tanto em modo console, né, que é aquela telinha lá do igual para o prompt de comando, né, ou como serviço do Windows, certo? Então, nós temos aqui como título da aula, né, como configurar o TOTS app server, né, através do seu appserver.ini e executar em modo console e serviço do Windows, certo? Então, basicamente, o app server, né, ele tem o seu arquivo de configuração, né, chamado appserver.ini, né, e ele tem aqui algumas seções, né, onde a gente define, né, algumas informações, né, para que ele possa ter o seu funcionamento correto, né. Então nós temos a seção do environment, né, que aqui nós definimos através do environment, né, o acesso dele ao APO, né, que é o repositório de objetos, né, que é onde os fontes são compilados. Temos também as configurações aqui do acesso ao DB Access, né. Então a gente informa aqui essas chaves, né, e para que o app server possa se conectar, né, ao DBAX e assim acessar lá o banco de dados, né. Temos essas outras seções aqui dos drives, né, e TCP, onde nós definimos aqui a porta de conexão do nosso app server, né. E temos essa seção aqui DB Access, né, que hoje, com essa nova atualização do Proteus, a gente pode informar isso aqui também, né, para evitar algum conflito, né, mas a gente definindo, né, pelo menos aqui na nossa configuração, quando eu defini isso aqui, quando eu defini essas informações aqui, ele já acessou o banco de dados normalmente, né, sem precisar usar essas chaves, né. A outra seção aqui é a seção License Client, né, que é a seção de comunicação do app server, né, do Proteus com o servidor License Server. Então nós informamos aqui onde o License Server está instalado e a porta pela qual ele recebe as requisições, certo? A outra seção que é a seção Service, né, que é a seção de identificação do nome do serviço da app server do Proteus no Windows, né. Então nós definimos aqui o nome do serviço, né, e o display, né, de como é que ele vai aparecer lá no serviço do Windows, certo? E a outra seção aqui é a seção Web App, né, que essa seção contém informações sobre os parâmetros utilizados na configuração do TOTS Smart Client HTML, né, que é o acesso web, né, que é como o Smart Client, né, o HTML, vai acessar, né, o app server, né. Então essa configuração, né, que a gente vai ver em aulas mais à frente, beleza? Então, ó, eu vou abrir aqui o nosso arquivo de configuração, appserver.ini, né, na pasta TOTS, Proteus 12.1.24.10, Proteus binários, né, appserver e appserver.ini, certo? Então aqui por padrão, quando a gente finaliza lá a instalação, né, ele vem com esse nome do ambiente environment, né. Então a gente pode dar um nome, né, específico, né, no caso aqui eu vou informar o nome aqui Proteus ADVPL, certo? Que é o nome do ambiente, né, para acessar aqui o nosso repositório de objetos, né, e o nosso root path e mais algumas informações, né, do DBAccess, certo? Então, a gente salva aqui, né. Aqui tem outras informações que são as informações de multiprotocolo, né, que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai entender um pouco do conceito, né, desse uso, né, dessa chave de multiprotocolo, né, qual é a finalidade dele, né. Então na próxima aula a gente vai ver isso aí com calma, certo? Então, pronto. Então aqui, ó, aqui já está definido, né, o nome do ambiente, o Proteus ADVPL. Aqui tem as informações do DB Access, né,
o drive lá que ele utiliza, que é o MS SQL, indicando que é o SQL Server, né? Onde é que o DBAccess está localizado, que é localhost, a porta de conexão do DBAccess, né? Que é 7890, e o alias, né? Que é aquele alias que a gente definiu lá no DBAccess, né? Que é o BD underline Proteus do VPN, certo? Aqui nós já temos as portas, né, de conexão, o nome do serviço, né, do app server no Windows, certo? Aqui as informações do license server, né, e a informação aqui do web app, né, que é a porta, né, para a gente acessar o Proteus Web, né, que a gente vai ver também numa aula mais à frente, beleza? Pronto, definido isso daqui, né, essas configurações, o próximo passo é a gente definir o modo de execução do TOTS App Server, né? Ele, por padrão, ele tem dois modos, né? A gente pode executar em modo console, né? Que é essa telinha aqui, ó, igual a do prompt de comando, né? Que a gente executa. A finalidade da gente visualizar assim é para ajudar, às vezes, identificar algum erro, né, que esteja ocorrendo. Então, a gente deixando em modo console, né, a gente consegue identificar, né, as mensagens que aparecem aqui, né? Então, a gente pode definir. E temos o outro modo, né, que é do serviço do Windows, né? Quando a gente cria ele, né? Então, ó, primeiramente, né, eu vou ver aqui. Só lembrando, ele não pode ser executado nos dois modos, né? Ou você só pode executar em modo console, né? Ou em modo serviço do Windows. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, primeiramente, como eu vou definir ele em modo console, eu tenho que verificar aqui como é que ele está. Ele está parado aqui, né? No serviço do Windows, certo? E então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui. Eu vou até apagar isso aqui, né? Para poder. Então, como é que a gente vai fazer? Né? O primeiro passo é a gente criar um atalho, né, desse app desse executável aqui do app server, né? Igual como fala aqui no, no mapa mental, né? Você entra aqui na pasta lá do app server, né, e cria um atalho dele, certo? Então, ó, a gente cria aqui um atalho, clica no botão direito, né? Aqui, mostrar mais e criar atalho, certo? Pronto, feito isso, o que é que a gente vai fazer? A gente clica no botão direito, né? Aqui mostrar mais, aí vai propriedades. E aqui, ó, a gente clica aqui, né, nesse local de destino, dá um espaço, né, e informa menos console. Pode informar minúsculo ou maiúsculo, certo? Eu vou definir tudo minúsculo mesmo. Menos console, né? Clicamos em aplicar. Pronto. Todo esse passo a passo, né, que a gente está fazendo aqui no mapa mental vem explicando aqui para você, tá? Você pode baixar, né, e ir executando conforme está aqui no mapa mental, beleza? Pronto, feito isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar com o botão direito, né? E vamos executar como administrador, certo? Para ele não dar nenhum problema de permissão, clicamos em sim. Pronto. E aqui, né, o app server, né, tá aqui, TOTS Application Server está executando, né? Então ele está atendendo aqui na porta 1024, né, a conexão, né? Então quando a gente for acessar aqui o Smart Client, né, a gente vai acessar por essa porta, certo? Então, ó, isso aí é o primeiro caso, né? É o de acesso em modo console, né? A gente vai agora para o segundo passo, né? Eu vou fechar aqui. Pronto, agora o outro passo é a gente executar como serviço do Windows, né? Então, quando a gente fez a instalação lá quando a gente fez a instalação do Proteus, ele automaticamente criou esse serviço aqui do Windows, né? Mas vamos supor, né, que por algum eventual problema, né, ele não tenha conseguido criar, né? Então, essa aqui é a maneira para a gente deletar um serviço, né? Se a gente quiser deletar um serviço para dar um outro nome, né? Então a gente entra aqui pelo CMD, né? Clicamos aqui com o botão direito e executar como administrador, certo? Então nós vamos excluir esse serviço, né? Então, para que nós possamos pegar aqui o nome desse serviço, a gente clica no botão direito, né? Vai aqui em propriedades e aqui em cima está o nome do serviço. Aí a gente copia, certo? Volta aqui para a tela.
E aqui, ó, a gente digita sc delete e aqui dá só um Ctrl V, né, para ver o nome do serviço. Damos um Enter, né? E aqui ele mostra, né, que o serviço foi deletado com êxito, certo? Então a gente, se eu atualizar aqui, ó, pronto, o serviço não está mais, né? Então agora a gente vai criar, né, o serviço, né, do app-server. Aqui no caso, a gente criou no atalho, né, a gente informou o comando lá -console, né? Para a gente criar um serviço do Windows, né, a gente vai aqui novamente em propriedades e apaga aqui o nome -console, informamos -install, INSTALL, certo? Que é para instalar, né, um serviço aqui do Windows, certo? Então agora nós clicamos no botão direito, né, executar como administrador, clicamos em sim. Aqui ele deu uma mensagem rápida, né, mas é informando que o serviço foi criado, né? Então ó, nós vamos atualizar aqui, ó, e aqui ele já aparece, certo? Que foi justamente o nome do serviço, né, que a gente definiu aqui no app-server, né? Foi esse serviço e aqui é o display, app-server.in, certo? Então, aí aqui a gente pode inicializar, né? E a gente também pode fazer esse esquema aqui, ó. Hoje ele aqui ele está manual, né? Mas a gente pode habilitar para ele subir automático, né? Ou um atraso de inicialização também. Vamos definir isso aqui, porque primeiro, quando o Windows está inicializando, quem tem que subir primeiro, né, o license server, depois o DBAX e depois o app-server. Então vamos deixar isso aqui, vamos aplicar e vamos iniciar aqui, ó. Pronto. Agora nós temos, né, o app-server sendo executado como serviço do Windows. Certo? Então, basicamente é isso, né? Essa aula, né, só para a gente definir essas configurações, né, do app-server.in, né, e aqui para explicar, né, cada seção, né, para você poder fazer aí a configuração no seu arquivo. Certo? Lembrando que esse mapa mental vai estar disponível, né, para você baixar, né, e poder utilizar aí como ferramenta, né, para você configurar aí o seu Proteus, tranquilo? Então por hoje nós finalizamos mais uma aula aqui do portal Proteus do VPL e nos vemos aí na próxima aula, beleza? Então um grande abraço e fica com Deus.